E vamos falar agora com o professor Anderson. O professor Anderson vai fazer uma palestra para a gente sobre tecnologias educacionais, a utilização com humanismo. Professor Anderson, boa noite. Olá, boa noite para você, Guilherme. Satisfação estarmos nos reencontrando, né? Boa noite aí para todo mundo que está nos acompanhando agora. Satisfação imensa estarmos aqui para falarmos um pouquinho sobre educação e sobre os processos educacionais dentro da área da tecnologia e do humanismo também. Satisfação é toda nossa, professor. O professor Anderson, ele está com a gente, ele é doutor em educação pela UTIC, mestre em ciências da religião pela FATESP, graduado em filosofia pela FESMIG e teologia pela FAETEP. Ele é jornalista, psicanalista clínico, professor e radialista. E vai conversar com a gente hoje sobre as tecnologias educacionais, o seu uso com o humanismo. Professor, então, por favor, pode ficar à vontade. Obrigado, Guilherme. Acredito que todos possam estar ouvindo e vendo bem, né? Não dá para a gente ter muito uma questão do retorno, de como a coisa está chegando, mas vamos lá, eu acredito que nós temos aí um tempo bacana para falarmos a respeito de tecnologias educacionais, pensarmos dentro dessa linha metodológica da educação sobre o papel humanista existente mediante todo o processo educacional existente. Né? Agradeço a oportunidade de estar aqui nesse seminário de Ciência, Tecnologia e Educação. Nós que temos falado aí já há algum tempo em várias partes do Brasil, é a primeira vez que falo para a minha cidade. Então, isso é uma satisfação imensa e muito gratificante também. Eu espero que possa ser algo prazeroso para a minha pessoa e para todos que estão nos acompanhando também. Vamos lá, vamos falar um pouquinho, então, sobre tecnologias educacionais e qual que é o papel, a utilização que nós temos para com isso, dentro de uma linha humanística. Então, durante esse período que nós vamos falar, não é uma aula, né? Não é um debate, nem um embate, mas é um momento de reflexão. O que eu venho fazer aqui é provocar os amigos professores e amantes da educação, trazer essa provocação no âmbito educacional, nesse período transitório que nós estamos passando. E é dessa forma que nós temos que iniciar a nossa percepção como um momento de transição, na qual a educação está buscando novos parâmetros para que ela possa se fortalecer. Nós temos falado de educação durante muitas décadas, né? Faz anos que nós aí, professores, estamos falando sobre a educação, o quanto ela é transformadora, o quanto ela é importante e todo o seu papel funcional para a nossa sociedade. Mas agora nós temos, de fato, a comprovação do quanto a educação ela é importante. E nós vamos adentrar dentro disso, trazendo aí alguns elementos importantes antes de entrarmos em si dentro do processo tecnológico, mas alguns elementos que são sensíveis e inerentes à própria educação. Primeiro, o papel do educador, né, e os desafios que esse novo momento, esse novo modal educacional está nos trazendo. Quando eu falo do papel do professor, e eu defendo a classe a unhas e dentes há um bom tempo, o papel do professor, ele tem que entender primeiro que o seu papel é um papel preponderante para a sociedade na qual nós vivemos. Né? Nós somos importantes para a sociedade. Então, o professor ele tem que encarar isso como fato e realidade, ele tem que assumir a sua postura de professor. Nós somos elementos preponderantes para a transformação da humanidade e da sociedade, nós somos fundamentais, nós somos ferramentas de primeira ordem, de primeira linha, de primeira necessidade. Nós somos elementos que compõem não só a transformação da sociedade, mas com que faça, com que ela também se movimente, com que ela mude, com que ela se transforme e com que ela se sobressaia e exista como tal. Então, o professor, ele tem que entender o que é ser professor. Professor é aquele que professa, a etimologia da palavra é professar. E o que é que nós temos professado dentro da nossa história de vida profissional, dentro da nossa carreira? O que nós estamos professando? Será que nós acreditamos realmente no nosso trabalho?
Será que o nosso trabalho é realmente importante para a sociedade? Mas para ele ser importante para a sociedade, ele tem que ser primeiramente importante para mim. Eu, enquanto elemento de transformação social. E é isso que eu sou enquanto professor. Elemento de transformação social. Tá? Eu sou parte do motor propulsor que faça com que a sociedade ande, com que a sociedade gire, com que as coisas aconteçam. Né? Então, pegando uma referência lá de São Tomás de Aquino, da filosofia patrística, na qual ele encarou que o conhecimento, ele é o elemento propulsor da transformação social. Então, nós temos que pegar essa linha, essa visão racional e trazermos para a nossa realidade. Nós somos, sim, elementos de transformação social, de transformação do indivíduo, de transformação do ser humano. O que chega para nós somos seres humanos com indagações, com buscas, com procuras, seres humanos no anseio do conhecimento, do desenvolvimento, mas nem sempre, ou na maioria das vezes, esse ser humano que nós recebemos, de inúmeras idades, esse ser humano ele não tem essa consciência. Então, para quem já passou por todas as etapas aí da educação, como eu, e tem muita gente aí me acompanhando dentro desse mesmo sistema, que nos leva a sermos dinâmicos dentro da nossa profissão, independente da sua idade, né? Desde na educação infantil até a pós-graduação, este ser que está diante da nossa pessoa dentro de uma sala de aula, ele, na maioria das vezes, na quase totalidade, ele não tem a consciência ou a dimensão da sua necessidade de conhecimento ou de aprendizagem. E é nós que estimulamos, é nós que fazemos e fomentamos com que esse conhecimento ele possa abranger as necessidades desse indivíduo, mas não uma ideia, essa já caiu por terra faz tempo, de deslocamento de conhecimento. Eu tiro um pouco daqui e coloco um pouco ali. Não é isso. A nova metodologia a uma reflexão sobre a profissão de há muito tempo, né? Ela vem nos desafiando a como levar esse conhecimento, como partilhar esse conhecimento com esses indivíduos que têm um anseio do mesmo, mas que não têm consciência de tal. Então, como que nós conseguimos isso? Nós conseguimos isso através da reflexão. É trazer esse aluno para um campo reflexivo, para um campo de pensamento, para um campo de existencialismo. É fazer com que o educando ele entenda o seu papel de ser, não só o seu papel de aluno, porque muitas vezes nós tentamos fazer com que o indivíduo entenda o seu papel de aluno o tempo todo, mas o nosso papel é fazer com que ele entenda o seu papel de ser, de existência, de pertencimento. E nem sempre os nossos alunos eles têm a ideia de pertencimento à escola na qual ele está inserido. Nem sempre ele se sente pertencente, não é? E quando ele não se sente pertencente, ele não abraça a causa. Então, aí nós temos a indisciplina, aí nós temos a evasão escolar, aí nós temos o vandalismo que ocorre em muitas escolas Brasil afora, nós temos a depredação da escola, nós temos o desrespeito ao profissional do ensino, que não é só o professor, mas todos que estão envolvidos dentro do sistema, porque, justamente, entrando nessa área psicológica, eu vou sempre trazer isso junto, tá? Nós vamos ter essa percepção que o aluno, na maioria das vezes, ele não se sente parte de todo aquele ambiente, ele não se sente acolhido de maneira tal como elemento importante dentro daquele sistema. E isso é um desafio para nós, professores. Não é somente a transmissão do conhecimento, mas, acima de tudo, trazer o acolhimento para esse indivíduo, porque se nós não o acolhermos e ele não se sentir parte, ele não vai absorver aquilo que nós estamos tentando propagar. Então, se existe uma ruptura dentro do processo de comunicação, que se fazem de dois lados. Uma parte nós temos a transmissão, que somos nós, professores,
e a outra, a recepção, que é o aluno. Então, transmissão e recepção. Se não houver essas duas polaridades e elas interligadas e falando uma mesma linguagem, tá? Então o processo comunicacional ele se torna falho. E um ponto muito preponderante onde nós temos falhado dentro do sistema de ensino, dentro das nossas metodologias de ensino e as práticas didáticas, é no processo de comunicação. Nós não estamos sabendo, na maioria das vezes, abordar o nosso aluno, indagá-lo e trazê-lo à reflexão, fazer com que ele participe. Então, isso é um grande desafio do processo educacional e que começa com nós, professores. Nós temos que aprender essas novas linguagens, não somente as linguagens digitais, mas a linguagem da transformação antropológica desse indivíduo. A sociedade mudou. E nós temos que encarar isso como fato e realidade. Os nossos alunos não são mais os mesmos alunos de 10 anos atrás. Então, nós que estamos no ensino, que já temos uma bagagem aí, muitos casos como o meu, agora nós estamos dando aula para os filhos dos alunos que nós já tivemos lá atrás, e não adianta a gente ter a mesma metodologia que nós usávamos lá atrás. Queremos usarmos as mesmas ferramentas. Algumas são inquestionáveis, elas são válidas para todos os tempos. Mas o fazer e como fazer, a didática disto, é uma linguagem nova, é uma linguagem transformadora. A sociedade ela passa por um processo, antes ela passava por um processo de transformação a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos nós tínhamos um salto de transformação, um salto de mudança, de evolução, e aí precisava se fazer novas adaptabilidades. Hoje em dia, esse salto transformador e evolutivo, ele acontece em menos de 3 anos. Em menos de 3 anos. Então, se você perceber, ou levar a uma análise disso que eu estou falando, você vai compreender a partir dos momentos que dentro desse processo remoto, você aprendeu sobre o sistema digital tecnológico. E você fica assustado, porque são ferramentas que nós estamos aprendendo ainda, nós estamos dando os primeiros passos a lidar com elas. Mas existem outras ferramentas que já existem aí há algum tempo. Há algum tempo estão aí disponíveis e não houve a sensibilidade de ater para que essas ferramentas poderiam ser utilizadas, poderiam ser práticas de vivência de sala de aula. Um exemplo disso, eu vou dar para você trazer a sua reflexão, a sua consciência. Há quantos anos nós estamos brigando com os alunos na questão do celular dentro da sala de aula? Faz muito tempo. E há mais de uma década eu levei uma ideia, um modal de se trabalhar com esse celular, há mais de 10 anos atrás, dentro da rede pública, e eu fui ridicularizado. Riram de mim. Que seria algo impossível. E hoje é uma realidade que não tem volta, para falar a verdade. Então, é usar desta nova linguagem antropológica e social para que nós possamos rever as nossas formas de objetividade dentro do processo educacional. Nós precisamos ter objetivos, aonde nós estamos e para onde nós estamos caminhando, quem de fato nós somos. Se nós não nos conhecermos como indivíduos de transformação, é nós que vamos ser transformados. E quantas vezes, dentro desse processo evolutivo educacional digital, a fala dos nossos colegas nas reuniões pedagógicas, nos nossos módulos, é de que o aluno ele antevém a matéria, pesquisa, e se nós dermos bobeira, ele passa na nossa frente. Nós ficamos para trás, chupando o dedo, e sem saber como abordar o tema na maneira tal como devida. Por quê? Porque ele já foi lá, ele já pesquisou, ele já buscou, e às vezes ele ganha até uma dimensão muito maior de conhecimento do que a própria dimensão que nós temos. E como não ficar para trás disto? Adaptando, mudando, transformando, e nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Então, nós precisamos entender esse nosso novo papel de professores,
de educadores, de transformadores, que é o que nós somos. Nós precisamos entender isso. Da mesma forma que nós precisamos, na verdade, repensar e reformular o papel da escola, não é? Então, a escola, nós estamos compreendendo aquilo que a gente já fala há muito tempo, há muitos anos, mas que agora fica prático e evidente para muitas mentes que não se abriram para isso, o valor sociológico da escola, o valor que a escola tem para a sociedade, o valor que a escola tem para a sua cidade, o valor que a escola tem para o seu bairro. Não é? Então, nós temos aí uma gama de problemas sociais gerados a partir do advento da escola fechada. Nós temos, então, mães que não conseguem trabalhar porque não têm onde deixar os filhos. Não que a escola venha a ser depósito de criança, creche para todas as idades, não é isto, mas ela tem um papel relevante para a sociedade onde ela está inserida, e na maioria das periferias onde essas escolas públicas estão, esta é uma realidade, isto é um fato. Possamos não concordar e não aceitar, como eu não aceito e não concordo com essa ideia, mas é fato. Isso é relevante e não tem como não trazer isso ao âmbito do questionamento. A escola é, sim, um local de confiança e credibilidade das famílias, onde as famílias deixam seus filhos. E grande parte dessas famílias deixam seus filhos ali, acreditando a nós profissionais que eles serão bem cuidados, que eles serão alimentados, que eles serão olhados, que eles serão cuidados, que eles serão zelados. Não é? E parte disto está muito provável aí com o número absurdo e crescente que nós temos dentro desse processo pandêmico, onde essas crianças estão em casa sofrendo abusos e violências. Então, se você fizer uma pesquisa breve aí sobre o aumento de violência doméstica, o aumento de violência e espancamento infantil, o aumento de abuso sexual contra as crianças, é algo assustador. É algo assustador. E parte disso é devido a essas crianças não estarem na escola. E aí, isto foi um objeto importante, está sendo um objeto importante, para que a gente traga também à luz da evidência a questão do home office, da school, do homeschool, né? O home office aqui é uma outra questão, é a questão do professor, que daqui a pouco eu chego lá, mas o homeschool, a ideia que o atual governo defendia a unhas e dentes e que agora não se fala mais disto. Então, se você perceber, não está falando mais nesse homeschool, onde você tinha uma gama gigantesca, uma parte gigantesca aí da sociedade, querendo que os filhos não fossem mais à escola e que eles absorvessem todo o conhecimento dentro de casa. E fica mais do que provado que nesse período pandêmico, não que isso se torne inviável, mas que se torna muito mais cansativo, desgastante, emocionalmente dolorido, e sente-se a necessidade de interatividade. Pessoas precisam de pessoas, precisam falar, precisam se comunicar, precisam se ver, precisam se tocar de alguma forma. Se nós não tivermos isso enquanto seres humanos, isso nos gera um desequilíbrio emocional gigantesco. Portanto, esse papel da escola, ele precisa ser repensado, ele precisa ser aprimorado. Então, a escola não é somente um local educacional, mas é um local de lazer, é um local de entretenimento, é um local onde a comunidade tem como referência. E aqui eu tô dando esse embasamento principalmente para quem vive uma realidade de escola periférica. As escolas mais centralizadas, ou as escolas mais afortunadas financeiramente, que tem uma clientela um pouco melhor socialmente, não tem isso tão evidente. Mas as escolas periféricas, elas são esse marco referencial do poder público dentro daquela comunidade. Então,
fato é que as escolas elas estão sendo procuradas e sendo debatidas por grande parte da sociedade como um elemento de alimentação e não só de formação do aluno, mas de alimentação, aonde nós temos aí já pesquisas publicadas do índice de desnutrição de grande parte de alunos do ensino fundamental, porque não está tendo aquela alimentação adequada que recebia na escola, que na maioria dos municípios não é tão adequada assim. Mas sanava-se uma necessidade de cunho social. Tá vendo? Então, quando a gente começa a pensar na escola, no professor, nós temos que pensar também na remodelagem, tá? Que nós precisamos dentro do processo de aprendizagem. Então, o processo de aprendizagem, o ensino-aprendizagem, ele fica muito evidenciado que ele está passando por um processo transformador. Ele está passando por um processo transformador e nós temos que pensar nesse pós-pandemia. Então, eu não estou vendo nenhuma das secretarias dos mais de 5 mil municípios do Brasil discutindo pós-pandemia. Discute-se volta às aulas, que em alguns lugares já voltaram, outros voltaram e pararam, outros não sabem quando vai voltar. Então, se discute bastante isso, né? A volta das aulas. Mas a volta do sistema de ensino-aprendizagem e as novas metodologias que devem ser aplicadas e utilizadas, então, isso eu não estou vendo sendo discutido. Não está sendo discutido no MEC, não está sendo discutido nas secretarias estaduais de educação e nem nas municipais. E, na verdade, tudo é uma hierarquia. E aí está um grande gargalo da educação nacional, onde as coisas elas não são pensadas a longo prazo, sequer a médio prazo. Então, na verdade, nós temos aí um sistema de testes daquilo que provavelmente possa dar certo, e faz, e depois retira, e tenta outra metodologia, outras ferramentas, outras formas, e a escola, na verdade, ela não tem um projeto a longo prazo educacional. Ela é um canteiro de laboratórios, porque muda-se governo, muda-se também as ideias, muda-se governo, muda-se as metodologias, muda-se as práticas, muda o corpo estrutural. E a maioria dos novos governos, em todas as esferas, dos novos governos aí, em todas as esferas, municipal, estadual e federal, na maioria das vezes e das localidades, você não tem um corpo técnico qualificado para se pensar o sistema educacional. Você tem um corpo político, na maioria das vezes, que é composto por um corpo político, ou os amigos dos amigos que abraçam a causa e tentam se planejar o sistema educacional. Então, dentro de municípios, estados e federação, é dessa forma. Se você pensar a nível federativo, quantos ministros de educação nós tivemos aí nos últimos 15 anos? Dá para se perder a conta, né? Nos últimos 10 anos, vamos colocar 15, 10, 5 anos, quantos ministros de educação nós tivemos? Não é? E dentro desse prazo todo, nós temos políticas educacionais importantíssimas que foram travadas, ou que foram abandonadas, ou que sequer são discutidas. Então, isso é o gargalo da educação. Uma educação sem propósito. Uma educação que ela tenta se avaliar onde está, e quando ela consegue se avaliar, ela está muito mal. Ela tem índices gritantes de deficiência e dificuldades, mas ela não tem propósitos aonde ela quer chegar, e ela não tem projeto de como chegar lá. Então, na verdade, quando a gente coloca aí os índices educacionais, eles são gritantes e vergonhosos, não é? E aí, quando o nosso estado de Minas Gerais sempre levanta a bandeira, nós somos os melhores índices do país, eu fico pensando nos piores.
E aí eu choco com a realidade quando a gente realmente dá uma esticada, vai levar aí o conhecimento, ou buscar o conhecimento em outros estados, e você vê a realidade. Porque aqui já é gritante, né? Nós estamos em Minas Gerais, para quem está nos vendo de outras localidades. E quando você vai para outros estados, realmente você fala ruim, mas existe piores, e isso é muito triste, porque nós não temos um plano Brasil de educação, nós não temos projetos a longo e sequer médio prazo para o sistema educacional, e quando muda-se os governos, muda-se toda a metodologia. Então, nos desafios remotos, eu destaco, como grande desafio remoto, eu destaco o distanciamento. Então, a escola, ela é esse centro acolhedor, ela é esse centro de receptividade. Ela que abraça a sua comunidade. E a escola está localizada justamente aí, nas suas comunidades, nos seus bairros. Ela atende localidades. Então, nós temos poucas escolas espalhadas nos municípios do Brasil, que são escolas regionais. Nós temos, na maioria, as escolas locais, que atende a sua comunidade e ela sabe a realidade da sua comunidade. E a partir da realidade dessa comunidade é que tem que trabalhar políticas educacionais com flexibilidade. É isso que as normas da BNCC ela nos propõe. A flexibilidade da acertabilidade dentro desse processo educacional local, não fugindo daquilo que é macro, mas trazendo para o micro as reais necessidades. Nós conhecemos a nossa clientela, nós conhecemos os nossos alunos, nós conhecemos as suas dificuldades, as suas mazelas, as suas necessidades. E nós precisamos de ter liberdade para trabalharmos dentro do sistema educacional, para implantarmos formas de acolhermos e atendermos de maneira assertiva esses nossos alunos locais. E muitas vezes, na maioria das escolas, Brasil afora, isto é engessado, o sistema é engessado. Não é? Então você tem uma base que é para todo o país, mas aí os estados querem criar suas próprias bases, tirando daquela lá, porque aquela não foi suficiente. Depois os municípios ou as suas regionais querem criar outras e engessa o sistema todo. E, na verdade, o que a gente precisa é dessa liberdade educacional. O mundo transformou, o mundo não é mais o mesmo e a gente precisa aceitar isso. E, às vezes, aceitar dói, mas é necessário. É necessário. Então, às vezes, aquele caderninho seu de planejamento de aula de 30 anos atrás tem até algumas coisas importantes ali. Mas aqueles alunos que absorviam aquela metodologia, aquela forma de conhecimento, não são os mesmos de hoje. Mas não são mesmos. Então, nós precisamos, dentro desse desafio remoto, nós precisamos de entender as ineficiências que nós temos enquanto profissional de ensino e encararmos as nossas ineficiências. Qual o problema de dizer eu não sei? Tá? O problema é dizer eu não consigo, porque eu não consigo é se limitar demais. E professor, ele é valente, professor é guerreiro, professor é aquele que abraça a causa de verdade, né? Porque essa é a nossa essência, essa é a nossa realidade. A gente faz do limão a limonada. Então, não há problema nenhum em dizer eu não sei, mas eu quero aprender. Essa tem que ser a continuação da fala. Não é eu não sei, eu não vou fazer. E esse eu não sei, eu não vou fazer, dentro dos municípios Brasil afora, tem muitos profissionais com esta mesma características. Tá? Então, são poucos. Graças a Deus são poucos, mas são laranjas podres que precisam ser selecionadas e tiradas do caixote de nós bons profissionais. De nós, desculpa, de nós que abraçamos a causa de verdade. Todos nós conhecemos pessoas que pensam pequenos dessa forma ainda. Eu não sei, não vou fazer, não quero aprender, porque ele passou num concurso público em determinado momento da vida dele e não existe nenhum sistema, né,
dentro da margem do direito, que o faça pensar diferente. Na verdade, até existe, o que falta é coragem para colocar determinadas coisas em práticas. Então, nós temos aí uma minoria, né? Volto a enfatizar, uma minoria de pessoas acomodadas dentro do sistema educacional, pessoas engessadas dentro do sistema educacional, pessoas que estão lá há anos, que não produzem nada e que ainda nos atrapalham para fazer as coisas necessárias. Isso o Brasil todo está cheio disso. Eu recebo inúmeros e-mails, inúmeros. O que eu faço? Me dá uma ideia da saída. Né? A saída é retirar esses indivíduos do nosso convívio de pessoas que transformam e que levam a educação a sério e que pega firme, que soa a camisa para levar uma educação de qualidade. Não é porque a educação é pública que ela tem que ser de qualquer jeito. É pública, mas é de qualidade porque tem professores, tem profissionais de qualidade envolvidos dentro dela. E é essa bandeira que a gente tem que carregar. Professores de qualidade. Eu sou professor e sou bom naquilo que eu faço. Eu sou coordenador e sou bom naquilo que eu faço. Eu sou diretor e sou bom naquilo que eu faço. Eu sou merendeira, mas sou a melhor. É essa ideia que a gente precisa como motivação. Então, a gente escuta muito o discurso, né? O que motiva o professor é salário, é dinheiro no bolso. É também porque a gente ganha muito mal. Isso é fato, isso é realidade. Mas também nos motiva o reconhecimento do nosso bom trabalho. Nos motiva também o diálogo de transformação e de suporte educacional. Isso também nos motiva. Isso também eleva a nossa moral e a nossa estima enquanto educador, que temos nesse sistema remoto uma sobrecarga incompreensível. Hoje ouvi uma entrevista do prefeito Roberto Calil de Belo Horizonte e fiquei assustado com a entrevista. E olha que é uma pessoa que eu admiro bastante enquanto político, enquanto articulador, admiro, mas fiquei embasbacado com a entrevista que ele deu, dizendo que a educação, o sistema de ensino está voltando por lá, mas aí tem um grupo de professores que está resistente por questão da vacina, com toda razão, não é verdade? Com toda razão. Eu passei por um período aí de 1 mês de Covid, e não queira passar isso, somente quem passou sabe o que é. Ainda estou num processo de recuperação, com perda de memória, com dificuldade respiratória, enfim, é horrível. E os professores têm toda a razão. Nós estamos falando de seres trabalhadores e que precisam de atenção em primeiro grau. E o prefeito disse algo que eu fiquei chocado, que foi o seguinte: olha, os professores já estão parados em casa há quase 1 ano e meio, está na hora de voltar, porque estão ganhando e não estão trabalhando da forma que deve. Então, eu fiquei assustado, porque, na verdade, é o momento na qual o professor está mais trabalhando na história da sua carreira. Então, ele está penalizado com o trabalho remoto. Então, o professor está cansativo, não tem hora para parar. Você tem aí problemas emocionais seríssimos, que depois a gente fala um pouquinho a respeito disso, acontecendo com os professores. O professor está tendo que se desdobrar organizacionalmente dentro do tempo para atender todos os alunos. Né? Imagine você com um grupo de 30, 35 alunos dentro de uma sala, e você tem o grupo do WhatsApp com 35 alunos de uma sala. Mas aí, digamos que você atende a 20 salas dentro do seu dia, dentro do seu cronograma ali, a 15 salas. Imagine você com um número de 30 alunos por sala, 10 salas que você atende e cada um mandando uma mensagem. Vamos colocar aqui uma mensagem por dia, são 300 mensagens que você tem que ler e tem que responder. E eu estou falando aqui de uma mensagem, isso é o mínimo que o aluno faz, é o que ele manda. E você tem que atender, por quê? Porque você é o professor dele. Ele está esperando conhecimento através de você, ele está esperando a explicação através de você, ele está esperando a informação através de você. Então, são números assim, assustadores. E o grau de comprometimento do aluno nem sempre é satisfatório, não é? E nem sempre o grau de comprometimento da família é satisfatório também nesse processo remoto.
Então, existem realidades na qual nós estamos com números irreais. Quantos desses alunos são realmente alunos, se ele não está fazendo as atividades, se ele não está participando desses grupos digitais, se ele não está buscando ou entregando suas atividades impressas? Será que esse aluno parou de estudar? Será que esse aluno mudou-se do município? Será que essa família está em qual situação? Entende? E são questionamentos que precisam ser levantados para que busque saídas e soluções. E, na maioria dos casos, somos nós, os professores, os profissionais do ensino, que estamos como linha de frente, de ir na casa do aluno, correndo o risco de contrair a doença ou de transmitir a doença também. Nós estamos levando atividade, buscando atividade, pagando táxi, mototáxi para ir levar e buscar essa atividade, ligando incessantemente, cadê a família, cadê vocês? E aí nós precisaríamos de um suporte muito maior, de assistência social prática. A assistência social está distante da escola, ela deveria estar junto. A assistência de saúde mental, ela deveria estar junto da escola, ela está distante, ela está ausente, na verdade. Não é? Ministério Público não está presente, deveria estar presente. Conselho Tutelar deveria estar presente, não somente para atender os casos depois que eles acontecem, mas a prevenção, o preventivo desses casos. Então, nós, enquanto escola, vamos ficando sozinhos e desamparados e tendo que nos virar dentro de pensar a respeito daquilo que é uma educação de qualidade. E aí vem um outro parâmetro, qualidade ou quantidade. E aí nós temos que preparar atividades, e às vezes essas atividades já vêm numa esfera maior pronta, mas não atende à realidade da minha comunidade, dentro daquilo que eu já falei, dentro daquilo que é uma proposta da BNCC, que eu preciso atender a linguagem e a realidade da minha comunidade. E às vezes eu não consigo, então eu tenho que planejar outras atividades, eu tenho que fazer remodelagens, eu tenho que fazer transformações daquilo ali. E isso dá trabalho, né? Sem contar na quantidade de material impresso. É gigantesca, é assustadora. A quantidade de material que a escola está fazendo. Sem contar nas inúmeras planilhas que os professores e coordenadores têm que preencher, têm que fazer para que isso possa ser arquivado. E aí vem a dor da coisa. Então você tem que planejar todo uma gama de documentos a serem preenchidos, para que esses documentos depois venham a ser arquivados. Então aí você percebe a falência na gestão educacional, macro para micro. É muita burocracia para pouca efetividade, e isso vai gerar o desgaste emocional cada vez mais desse profissional. Já existia o desgaste antes da pandemia. Pós-pandemia, então, eu tenho um consultório, eu sou psicanalista clínico, então trabalho como coordenador da rede municipal de ensino, mas sou um psicanalista. Então, no período da tarde e à noite estou atendendo. Você não tem ideia do número de profissionais de educação, de professores que eu estou atendendo neste momento, principalmente com ansiedade e, segundo caso, depressão. Uma angústia enorme por não estar conseguindo realizar suas tarefas, uma preocupação gigantesca com os alunos, uma preocupação gigantesca com planilhas, com notas, com lançamentos. Isso vai gerando uma fobia, uma angústia, e isso se transforma de ansiedade, se transforma em depressão também. Mas isso é tema para outra palestra, para outro debate. Mas isso é só para a gente ter uma ideia aqui do que estamos falando. Né? Entrando no campo da tecnologia, já que a nossa palestra é sobre tecnologias educacionais e a utilização disso de uma forma humanitária, nós precisamos entender o que são tecnologias educacionais. Então, quando a gente fala de tecnologias na educação, a gente pensa a primeira coisa em internet. A primeira coisa que vem na nossa mente. Tecnologia na educação, a gente pensa em internet e tudo que está ligado a ela. E, na verdade, isto é uma tecnologia digital ou parte dela. Nós precisamos compreender que tecnologia educacional
ela se divide em 3 ferramentas. A tecnologia em si, ela se divide em 3 ferramentas, não, em 3 etapas, que são objetos, ferramentas e conteúdos. Então, objetos, ferramentas e conteúdos. O que eu entendo por objeto dentro da concepção tecnologia? Objetos são celulares, tablets, computadores, tá? Data show. Isso são objetos, ok? São objetos tecnológicos, objetos de tecnologia. O que são ferramentas? Ferramentas é aquilo que faz com que este objeto funcione. Então, são os aplicativos, são os sites, são os blogs. Isso, então, é ferramenta. E o que são conteúdos? Aí nós temos textos, nós temos jogos, artigos, nós temos aí atividades, filmes, atividades em PDF, né, que você não aguenta nem mais ouvir isso. Nós temos aí os documentários, os livros, as músicas, os podcasts, que ontem houve uma palestra falando bastante dos podcasts também. Então, quer dizer, nós temos conteúdo dentro das ferramentas e ferramentas dentro dos objetos. Isto, então, é tecnologia. Tá? Tecnologia digital, para ser completo. Tá? Mas, na verdade, o que eu entendo, então, por tecnologia? Tá? Então, tecnologia, na verdade, a gente precisa ter uma compreensão ainda maior. Tá? Por quê? Porque tecnologia é tudo aquilo que revoluciona, é tudo aquilo que muda, é tudo aquilo que transforma. Então, entenda que tecnologia é tudo que muda, é tudo que revoluciona, é tudo que transforma. Isto é tecnologia. E nós estamos cercados de ferramentas tecnológicas não digitais. E às vezes nós não sabemos fazer essa divisão. Ok? Então, por exemplo, se eu pensar no papel, o papel é uma tecnologia, tá? Que é advinda do papiro e ganha uma dimensão enorme a partir de 1500 com Gutenberg, quando desenvolve o problema de reprodução textual no papel. Então, é tecnologia. Se eu penso na lâmpada, eu lembro de Thomas Edison, que inventa ou descobre o filamento da lâmpada, e que isso cria luminosidade, isso é tecnologia. A pólvora mudou a história da humanidade. Os chineses descobriram uma escova de dentes que nós utilizamos aí 2, 3 vezes ao dia. Tecnologia. Então, dentro do ambiente escolar, nós temos ferramentas de tecnologias não digitais e nós não podemos esquecer dessas ferramentas, ainda que nós venhamos a sermos muito cobrados ou pensados somente no digital. Então, o livro é uma ferramenta. O livro é uma ferramenta. Ok? Nem sempre adequada à minha realidade, mas é uma ferramenta. E aí nós vamos enxergando várias outras ferramentas. Se eu olhar para uma caneta é uma ferramenta. Um lápis de cor é uma ferramenta. Um giz de cera é uma ferramenta. Então, nós vamos alimentando o nosso grau de conhecimento e expansão dentro da informação pedagógica e vamos enxergando uma gama gigante de ferramentas que estão à nossa disposição. E não adianta só pensar na questão da ferramenta digital, porque se eu não a tenho, então eu conheço algumas realidades de escolas Brasil afora, que eu fui visitar, e que são assustadoras. De repente você está numa escola confortável, que te oferece ferramentas digitais, e analógicas também, mas também digitais. Mas eu conheço escola indígena, eu já fui lá ver como funciona. Fui em uma e fui em outra. E numa comunidade indígena é de uma forma, na outra mais distante é de outra, onde as crianças sentavam em toquinhos de madeira. Entende? Então, existem várias realidades e eu tenho que não abrir mão dessas ferramentas analógicas que estão disponíveis, mas a partir dali fazer coisas incríveis que eu tenho a capacidade pedagógica de fazer.
Então, eu me lembro que em uma determinada universidade, quando passei em todo o processo seletivo para dar aula na referida universidade, a última etapa do processo, era um processo em 3 etapas, a última etapa para lecionar naquela universidade era a banca. E a banca, o que era a banca da universidade? Né? Que eu também não sabia, eu fiquei quebrando minha cabeça para entender como seria aquela banca, eu fiquei pensando que seria muito parecido com as bancas de TCC, mas não tinha nada a ver. A banca foi o seguinte, sentaram 5 professores nas primeiras fileiras de cadeiras, dentro de uma sala de aula, e você tinha que dar uma aula para aqueles professores ali, para aqueles mestres ali. Essa era a última etapa desse processo de seleção. E eu passei porque eu não usei a tecnologia. Então todo mundo fez slides, fez data show, o laser, aquela coisa toda, e eu fui com um pincel. Eu fui com um pincel no quadro branco. Tá? E eu fui beneficiado, né? Fui selecionado justamente por isso. Porque nem sempre você tem a disponibilidade da tecnologia. Então, se não tiver, você não faz. Não, eu sei fazer de qualquer jeito, inclusive com a tecnologia. Mas eu sei fazer de qualquer jeito. Então, essa tem que ser a nossa mentalidade, essa tem que ser a nossa concepção, ok? Mas está tudo aí como ferramenta, como uma ajuda. E essa cultura digital chamada cybercultura, tá? Que é esse novo advento avassalador, que eu não vejo mais volta, ele está aí a nosso serviço, está aí para nos facilitar a vida e para nos trazer uma nova dimensão dos processos educacionais existentes e que não vão ter mais volta. Eles são existentes e permanentes. Nós precisamos adaptar e precisamos entender que isso faz parte agora da nossa profissão. É fato, você pode até não gostar, mas é fato. Então, essa nova cultura digital, esse digital, ele é simultaneidade pura. Ou seja, eu falo aqui agora com você, através de um celular, eu não sei quantas pessoas eu estou atendendo ou atingindo nesse exato momento. Da mesma forma, a minha aula, e isso que eu estou fazendo aqui, antes da pandemia, eu fazia com o microfone na mão em um teatro. E eu não sei se isso vai voltar da forma que era. E eu preciso me adaptar, enquanto palestrante, eu preciso me adaptar a essa nova realidade, porque é fato. Entende? Então, nós, enquanto professores, nós precisamos ir adaptando a essas realidades, porque elas são reais. Então, de uma forma simultânea, você atinge várias pessoas. Depois, esse vídeo fica reverberando pela internet por anos e você não tem dimensão de quantas pessoas vão absorver aquilo que foi falado. Não é? Você, então, precisa, na verdade, de políticas públicas sociais dentro da educação para qualificar, capacitar esse professor que foi pego de surpresa. E 90% dos professores não estavam prontos para essa realidade que passou a ser exigida dele. Não estava pronto. E, na maioria das vezes, não é porque ele não queria, é porque não foi oferecido no decorrer do tempo. E olha que houve tempo para as adaptabilidades, para as transformações. A gente vem falando disso faz anos. Que isso é realidade, isso é fato. Está chegando aí o 5G e nós não temos nem a dimensão do que os aparelhos celulares, o que os computadores, o que os programas, jogos vai nos trazer com o 5G. Que vai ser um outro avanço gigantesco no processo tecnológico digital. E nós ainda estamos como homens da caverna, com um pedaço de giz, que é uma pedra, um gesso, que é uma pedra, um mineral, escrito na lousa, que é outra pedra de gesso. Então, como homens da caverna, na mentalidade de pedra, escrevendo sobre pedra. E acumulando tendinites por isso. E é fato. E a gente precisa mudar. Então, a gente precisa de políticas públicas, sociais, educacionais de transformação. E para que isso aconteça, nós precisamos, primeiramente, que o professor ele tome conhecimento de sua postura enquanto profissional da educação.
Porque professor, na verdade, ele esmola por benefícios. Isso tem que acabar. Isso tem que mudar. Professores não têm políticos, professores o representando. Se você pega as bancadas, existe a bancada da polícia aí em todas as câmaras estaduais. A Câmara dos Federais tem a bancada da polícia. E tem mal nisso? De jeito nenhum, são organizados, têm consciência da importância do seu trabalho para a sociedade, se organizam. E aí não tem salários divididos em 10 vezes, não tem 13º dividido em 24 parcelas, dificilmente atrasa-se o salário, tem benefícios garantidos que não foram cortados. E nós, enquanto professores, cada um quer falar uma coisa, cada um quer dimensionar uma ideia diferente, e aí não converge para o mesmo objetivo, não se fala a mesma língua, se divide em grupos, se divide em ideias partidárias, políticas, e se perdem, e não se organizam, e a gente está vendo isso aí há anos. Mas as políticas públicas de todas as esferas, não só da organização, do profissional, do magistério, mas as políticas públicas de repensar o processo educacional, de acolhimento desse aluno e de transformação da educação, ela precisa ser levada muito a sério. E parte de nós, professores, parte da comunidade escolar, parte das famílias, parte da sociedade, para que possa chegar na esfera política. Se não tiver força, quando chega-se na esfera política, se tem resultados. Então, precisa se organizar as políticas públicas sociais para que a gente entenda a singularidade do sistema educacional e da importância desse novo modal de educação digital que nós temos aí, porque a gente depende de objeto, ferramenta, para que a gente produza conteúdo ou receba conteúdo também adaptado às nossas realidades, porque o nosso público atendido é um público diversificado. Então você tem várias realidades dentro de uma escola, você tem várias realidades dentro de uma sala de aula. O ano escolar pode até ser o mesmo, mas as realidades sociais e de aprendizado ali dentro não são, e nós sabemos disso. Mas o que nos vem de cima para baixo é para todos. E todos não irão conseguir absorver. Então, isso é fato. Né? Então, esses conceitos educacionais, nós precisamos reformular, nós precisamos fazer com que eles passem por uma transformação. E como lidar com essas novas tecnologias? Primeiro, eu tenho que assumir essa minha autonomia. Quem tem que aprender sou eu. Eu sou professor, eu estou na sala de aula. Não adianta eu só falar que eu não sei. Eu já falei sobre isso aqui. Então, esse discurso de eu não sei, esse cai por terra. Eu não sei, fato, mas eu posso aprender, eu quero aprender, eu preciso aprender. Eu preciso mudar essa metodologia. Eu preciso. Porque se eu também não passar por esse processo evolutivo, eu estou fora do mercado. Professor, então, não pense só porque você, não sei a sua realidade, a realidade de quem está nos assistindo, a maioria aí, se você é concursado, que você não precisa passar por transformações. Não, o seu cargo enquanto professor, ele está em risco. Sim, porque a universidade na qual eu estava dando aula, ela já me comunicou, né? O seu contrato venceu, não vai ser renovado. Ou seja, eu estou fora. Por quê? Porque descobriram que um professor só concursado, então um só ele consegue dar uma aula para vários cursos que tenha grade similar. Então não precisa mais de um professor para cada curso. Não, agora reformula-se a grade escolar, tá, do processo de ensino, e aquelas áreas afins é 1, 2 professores e eles já atingem todos, fazendo de uma forma remota. Economia para a universidade. Isso vai chegar também na esfera pública, pode ter certeza, é uma questão de tempo. Você aceitando a ideia ou não, você gostando da ideia ou não. Então, para isso, eu preciso de conhecimento.
Então, o conhecimento ele é vasto e ele está aí para todo mundo, e eu preciso ter coragem para absorver esse conhecimento. Então, dizer que não tem tempo, isso também já cai por terra, porque é necessário. É uma readaptação do processo educacional enquanto profissional da educação. Então, você precisa entender que você é protagonista dentro desta linha racional de transformação educacional e assumir esse protagonismo. Você é a peça principal da transformação da educação na qual nós estamos passando, né? E o que é aprendizagem significativa pode nos trazer para esse momento? A aprendizagem, que é algo que nos quebra a cabeça, porque a gente quer que o aluno aprenda de fato, e o aluno, na grande maioria, não está aprendendo. Tá? Então, eu preciso de diálogo. Eu preciso de diálogo com a comunidade na qual esse aluno está inserido. Eu preciso de diálogo com outros profissionais do ensino, dentro do meu ambiente escolar e fora do meu ambiente escolar também. Hoje em dia a internet te proporciona isso, tem fóruns educacionais aí, de gente do Brasil todo, você entra e troca experiências. O que está dando certo lá no Acre? Deixa eu trazer para minha sala de aula aqui também. E está tudo aí disponível, eu só preciso ter esse protagonismo de buscar. Tá? Então eu preciso ser humano, eu preciso ser afetivo. A escola mais ela não se baseia só mais por sistema avaliativo de notas, que eu vejo que vai acabar também, ou vai diminuir bastante nos próximos anos, dentro dessa reformulação gritante que a educação está pedindo. Então, não é somente através de uma avaliação, de uma prova, que você consegue entender qual foi o conteúdo ou a quantidade de aprendizado absorvida pelo aquele aluno. E às vezes nós estamos ali insistindo, passando aquele monte de atividades, copia. Olha aí no livro, está no livro já, mas eu tenho que tirar do livro e pôr no meu caderno, professora. Porque eu quero. Então, essa ideia, essa concepção arcaica, ela não combina com esse digital, tecnológico e humanista que nós estamos aqui falando. Então, esse sistema avaliativo, ele vai precisar se adaptar, ele vai precisar se transformar. E para isso eu preciso ter sensibilidade. Então nós, enquanto escola, nós precisamos ter sensibilidade. O discurso, tá aí, faz se quiser, se não quiser não faz, ele já não é válido. Vem para a escola só por vir mesmo, então tanto faz. Ou vamos dar nota e vamos empurrar para que possa ir embora logo. Às vezes a oportunidade, ou a única oportunidade que aquela pessoa tem é dentro da escola, é através de você. Então, isso é fato. Tá? E isso tudo eu vou absorvendo e trazendo para minha ideia de educação libertária, que tem que mudar essa linguagem educacional. Então, Freire, ele traz o tempo todo essa escola libertária, essa ideia libertária da educação. E a gente aprende isso e acha uma maravilha lá na graduação, lá na pedagogia, nas licenciaturas, a gente acha isso lindo. Mas na prática não funciona por quê? Porque eu não vou me adaptando, eu não vou passando por essa transformação que é necessária. E uma transformação urgente é dentro da comunicação, como eu já disse para vocês. E eu começo mudando o sistema de comunicação entre meus alunos com a linguagem, com a forma de abordar. Então, quando eu comecei a dar aula, eu não sabia nada, isso há muitos anos atrás, e eu tinha uma sala de educação, de ensino fundamental, e as minhas grades sempre foram filosofia e ensino religioso, na maioria das vezes, outras coisas também, mas na maioria das vezes essas duas, e eu não conseguia, de comportamento, disciplina, e abordar o tema, eu não tinha didática, eu estava aprendendo. Né? Coisas que a faculdade não ensina e nos deixa muito despreparados, principalmente com essa educação à distância que se forma à distância também. Não sou crítico dela, mas acho que ela precisa de uma reformulação. Então, aí existia a sala do lado que era muito quietinha, muito comportada,
E eu fui lá humildemente e perguntei à professora, como que a senhora faz para que eles prestem atenção na senhora, que elas te escutem? Só poderia me ensinar? Qual a pedagogia que a senhora usa? Ela falou, meu filho, a pedagogia que eu uso é a pedagogia do grito e no tapa na mesa. E se não resolver, eu ponho para fora. Então, quer dizer, essa abordagem dessa linguagem, ela já não cabe mais dentro dessa modernidade que nós temos, tá? Dessa humanização que a escola precisa passar urgentemente, e essa escola ela tem que fazer reformulações humanísticas para acolher esse aluno que vai voltar em breve, porque uma parte desses alunos perdeu um ente querido. Uma parte desses alunos estão fragilizados porque estão há quase 1 ano e meio aprisionados dentro de casa. Uma parte desses alunos presenciou violência doméstica, foram abusados, foram agredidos. Eles estão incomunicáveis, na maioria das vezes, com outras crianças há mais de 1 ano. Ok? Se eu não tiver uma sensibilidade para olhar para esse aluno, eu não falo só criança, eu estou falando de ensino médio também, de fundamental médio. Se eu não tiver essa visão diferenciada, se eu não tiver criatividade para conquistar esse aluno, incluir esse aluno, tá? Acolher e incluir, e ter um senso humanístico e crítico também ao mesmo tempo, para saber abordar as diferentes realidades, eu não consigo construir essa escola libertária no sentido de humanística ao mesmo tempo, que liberta esse indivíduo para descobrir que ele é um ser, ele não é mais um número na chamada, mas ele é um ser que está ali, com histórias, e às vezes histórias que você desconhece. E se você conhecer, você não vai ter nem lágrima para chorar. E quantas não são as histórias que nós não conhecemos? E quantas não são as causas que nós já não abraçamos? Não é? Fora ambiente escolar. São muitas histórias e todo mundo tem. Ok? Então, como que nós podemos atender esse novo modal de educação que nos chega? Como que nós podemos atender essa demanda? Eu acredito que a experiência na docência é importantíssima, e quanto mais nós vamos vivenciando dentro do ambiente escolar, mais nós vamos nos adaptando, mais nós vamos aprendendo, e mais nós vamos absorvendo e sabendo dimensionar esse nosso grau de aprendizagem. Então não adianta eu ter anos de docência se eu tenho zero de metodologia contemporânea, atualizada, modificada e humanista. Então não adianta. Tá? Então eu preciso dimensionar essa minha experiência na docência, e se eu não a tenho, eu tenho que buscar através de ferramentas, através de recursos. Eu tenho que entender que eu preciso ser flexível. Tá? A sala de aula é flexível, ela é deliciosa justamente por isso, porque ela é uma diversidade enorme. Cada serzinho daquele ali, independente da sua idade, até lá no ensino superior, cada um ali é uma história, cada um é uma vida, cada um é uma dimensão, cada um é um universo. E eu tenho a oportunidade de compartilhar tudo isso e absorver tudo isso. Então, por que enquanto professor, eu me renovo? Porque não existe um dia de aula, ainda que remoto, igual ao outro. Tudo é novo. No outro dia, tudo novo. As perguntas são outras, as raivas são outras, as frustrações são outras, as atividades são outras, as piadas são outras. Tudo é novo, tudo se renova. Então, o professor é esse ser profissional que tem a oportunidade de se renovar, se remodelar todos os dias. Não dá para frustrar. Eu frustro com outras coisas. Eu frustro, poxa, nunca é reconhecido o meu trabalho. Mas eu também não posso me frustrar porque eu não estou fazendo para ninguém. Eu estou fazendo para mim e para os meus alunos. Se os meus alunos entenderam isso e conseguiram absorver o conhecimento, aí é show de bola, aí eu bato pau. Entende? E eu preciso buscar esses ajustes
essa necessidade de me reajustar e a essas novas realidades, entendendo esse subjetivo existente no coletivo, tá? Eu crio uma nova realidade. Eu estou fazendo. O professor está aí fora com esse processo novo, tá? Na qual ele tem que se recriar, ele tem que se refazer, ele tem que se remodelar e ele tem que se valorizar por inteiro. Então, tem muita coisa ainda para a gente falar, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. E foi muito bom falar com vocês e dividir, né? Provocar vocês a respeito das tecnologias educacionais e a utilidade real disto num campo humanístico que o professor precisa trazer para a sua realidade de sala de aula, ainda que à distância. Maravilha, professora. A Silene está perguntando aqui, Wanderson, e o que fazer quando a família não incentiva seus filhos? Pois Guilherme, isso é um preocupador que nós temos, né, gigantesco, que é um dos desafios. Então, nós temos vários, dentro da nossa história, nós temos vários. Tá? E, na realidade da minha escola, o que eu trago para as professoras que estão junto comigo, eu, enquanto coordenador. Primeiro, nós temos que tentar com as ferramentas que nós temos. Então, são mensagens de WhatsApp, e-mail. Se possível, eu vou lá e bato a campainha. Enfim, eu tento, não é minha obrigação, não é minha função. Mas aquilo que eu falei, nós estamos na comunidade, então nós temos que ter a sensibilidade dessa comunidade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para. Sirlei que me perguntou com o nome? Isso, foi a Sirlene. Sirlene, vou te dar um exemplo. Duas crianças sumiram, não buscavam atividade, não entregavam e desapareceu. E não atendiam o telefone, enfim, nós ficamos angustiados. O que aconteceu com essas crianças? O que aconteceu com essa família? Será que mudou da cidade e tal? E a professora, ela teve a iniciativa e a boa vontade, não é função dela, mas ela quis fazer isso, de ir até a casa da criança, e descobriu o quê? A família tinha perdido um ente querido de Covid, a mãe estava com Covid, todos isolados, tá? E sem crédito no celular. Então, quer dizer, são realidades que a gente precisa de políticas públicas para nos dar o apoio que nós necessitamos. Então, não é obrigação nossa ir bater de casa em casa para tentar entender o que está acontecendo com aquela família. Aonde está a assistência social que deveria estar nos amparando? Ok? Aonde está o conselho tutelar que deveria ser acionado por essa criança não está participando das aulas, ainda que de forma remota, e que eles deveriam realizar um trabalho preventivo para entender o que está acontecendo com essa família. Ok? Nós podemos acionar o Ministério Público para dizer, olha, senhor promotor, essa criança, ela sumiu da escola. Então, nós precisamos dessas ferramentas. Existem coisas que não dá somente para a escola abraçar, somente para o professor, coordenador pedagógico, diretor da escola, somente nós abraçarmos a causa. Nós precisamos de apoio, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de estrutura. O que nós, professores, sabemos é ensinar as nossas disciplinas. E isso nós somos especialistas. Agora, as outras coisas que envolvem a educação, que são diversas, na qual eu pude citar algumas aqui, essas nós precisamos de outros profissionais. E aí, professor Wanderson, a sua presença, a palestra que foi maravilhosa, tá? Um excelente conteúdo, falando sobre a humanização, a questão da educação tecnológica com tudo isso, que é a realidade que a gente vive, né? Ainda mais no contexto de pandemia. Não tem como falar de tecnologia, de contato entre professor e aluno, se não houver a humanização. Né? Então, professor, desde já, muitíssimo obrigado pela sua participação. Continue conosco, acompanhe com a gente também, tá? Um grande abraço. Ô, Guilherme, eu agradeço, né, esse nosso reencontro, já nos encontramos em outras universidades aí, e agradeço aí mais uma vez, né, o Departamento de Ciência e Tecnologia do município de São Sebastião do Paraíso pelo convite, tá? E agradeço a cada um que nos acompanhou até o presente momento. E existem algumas ideias que estão aí nas redes sociais, né? Então, existe um canal no YouTube que se chama Hora de Filosofar,
Eu falo não só de educação, mas muitas coisas na área da psicologia e também no Instagram, @resta_saída, que é onde tem alguns vídeos e algumas provocações de reflexões aí para nós. Então, eu estou à disposição sempre, tanto da secretaria quanto dos professores também, dos colegas, amigos aí, para que a gente possa ir tecendo essas ideias e isso não ficar só na ideia. Isso precisa virar prática educacional. Nós temos que abraçar de verdade a nossa profissão, a nossa carreira e fazer a coisa dar certo. É público, mas é de qualidade, é público e é bom, porque nós somos bons e é isso que a gente tem que defender enquanto bandeira da educação, enquanto profissionais do magistério. Precisamos de respeito, mas para isso temos que fazer valer o nosso respeito também. Exatamente, professor. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional te convida para estar com a gente amanhã, tá? Acompanhando o evento. Também já deixo claro para o pessoal que está acompanhando, segue o professor nas suas redes sociais, no canal do YouTube dele, e também já segue o nosso canal aqui da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional. Tá? Se você gostou desse evento de hoje, continue conosco, não deixe de assinar o formulário. Tá? O formulário já está disponível para você confirmar a sua presença. Continue com a gente. Se você gostou, não deixe de clicar no joinha aí embaixo, tá? Logo aqui embaixo você pode clicar no joinha para poder ajudar o nosso canal, para poder subir a nossa tag, tá? Também não deixe de clicar no sininho para que amanhã, assim que a gente estiver ao vivo, você possa acompanhar a gente, tá? Então amanhã nós estaremos ao vivo novamente, às 7 da noite, com mais 2 palestras. A Secretaria também agradece a presença de todos vocês. Muitíssimo obrigado pela participação. Não se esqueçam de assinar o formulário, tá? Ele ainda está ativo, ok? Isso é importantíssimo para que vocês acompanhem e consigam confirmar a presença de vocês e para que nós possamos gerar o certificado, ok? Além disso, para quem não conseguiu acompanhar ontem, não deixe de acompanhar amanhã, ok? Para que a gente possa ter a participação de vocês. A gente precisa de pelo menos que vocês participem e confirmem a presença nesses 2 dias de eventos, tá? O evento tem 3 dias, mas em pelo menos 2 dias, tá? Acompanhem com a gente, ok? Hoje nós tivemos as palestras com o professor Cleiton, do IF Sul de Minas, que falou sobre pesquisa e educação tecnológica, tá? Até peço desculpa, professor, em algum momento aqui eu acabei falando que você está falando sobre institutos, tá? Mas é sobre pesquisa e educação tecnológica. E com o professor Dr. Anderson, que falou sobre educação tecnológica e humanismo. Então, pessoal, muitíssimo obrigado, excelente noite e até amanhã nesse mesmo horário. Grande abraço.